E aí, pessoal? Você também busca uma maneira de levar a vida um pouco mais simples do que o complicado que nós acabamos vivendo ela? Pois é, essa é uma das questões que muita gente às vezes busca como um objetivo. Como eu posso ter mais tempo, como eu posso aproveitar, ter mais produtividade, enfim, porque acaba virando uma confusão só, tudo que a gente vive com tanta informação, né? Então, hoje no nosso podcast Dose de Liderança aí, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí de simplificar um pouco a nossa vida para ter mais qualidade de vida, para ter mais produtividade, quem sabe. E um dos grandes benefícios de nós planejarmos, executarmos o planejamento na nossa carreira, na nossa empresa, é que isso permite que nós simplifiquemos a nossa vida, né? Então, você pode delegar, você pode eliminar algumas atividades aí que não contribuem para as tuas metas, e isso acaba te dando mais produtividade, te dando mais tempo. Outra maneira também de simplificar tudo isso é algo que esses dias eu experimentei, que foi combinar algumas tarefas, ou seja, fazer duas coisas ao mesmo tempo, mais ou menos nesse sentido assim, né? Mas quando eu percebi, tinha que naquele dia ir no supermercado fazer compras. Ao mesmo tempo eu queria ter tempo para ficar com meus filhos, né? Curtir um pouquinho eles. E aí eu pensei, bom, como é que eu posso fazer aí para simplificar isso? A ideia é sempre essa. Então convidei eles para ir no mercado comigo, porque pelo menos a gente já passaria um tempo conversando, vendo o que a gente ia fazer depois e tal. Por mais que nós não estivéssemos brincando como eles gostam de estar, mas nós estávamos convivendo. E isso também é muito importante. Às vezes a gente já falou sobre isso e podemos até nos aprofundar sobre a questão da qualidade e a quantidade de tempo que você passa com a família, com os filhos e tal. E tem uma grande diferença, né? O legal é quando você junta essa quantidade e você também tem quantidade além de qualidade de convivência com eles. Então, quando a gente foi no supermercado, teoricamente a gente acaba se divertindo porque a gente acaba vendo algumas coisas e tal, enfim, e foi um momento muito bacana que eu consegui ali conviver um pouco mais de tempo com os meus filhos. E aí eu cumpri com a tarefa, com a minha responsabilidade de prover as coisas em casa, né? E não tinha outro momento para fazer isso, pude combinar a convivência com eles com essa tarefa que era de ir ao supermercado, senão estaria com a geladeira vazia naquele dia lá e tinha que sim ou sim ir até lá, né? Então depois eu fiquei refletindo sobre isso. Puxa vida, é legal quando você faz algo em companhia dos seus filhos. Eu lembro que quando minha mãe e meu pai saíam para trabalhar, às vezes eu queria ir junto, né? Porque você quer a companhia deles, você quer ficar com eles. Então, se você pode convidá-los para fazer algumas coisas, estar fazendo compras e estar contigo, poxa, faça. E é um belo momento também para ensinar de repente alguma coisa a eles, né? Deixar eles fazer compras sozinhos, deixar eles se virarem dentro do supermercado, enfim, você vai aproveitando esses momentos para um novo ensinamento a eles, tá? Legal, pensando nos negócios, no trabalho, uma maneira de nós termos uma gestão melhor do tempo, que a gente acaba não gerenciando tão bem, é nós executarmos as coisas o mais rápido possível, ou seja, aquilo que eu tenho ali de informação, fazer isso no imediato. Então, chegou alguma coisa, não deixar para depois, não protelar, não fazer nada depois. Uma prática que eu comecei a utilizar, principalmente na área comercial, foi de quando eu estou fazendo telefonemas, eu tiro aquele tempo para fazer vários telefonemas, porque você pega ritmo, você concentra,
a tua atividade de telefonar em um momento apenas. Então, pode ser uma dica que te ajude, né? E principalmente a de não deixar nada para depois. Se você puder resolver naquele momento e você tem as condições, tem os fatos, junte tudo naquele momento e resolva naquele momento. Não precisa criar um lembrete, não precisa fazer nada disso, mas pronto, em 5, 10 minutos você tem algo resolvido. Faça isso quando chega para você alguma coisa que você tem que resolver, tá? Então você vai perceber que depois, no final do dia, você realizou muitas coisas, e essa é uma maneira de você ir simplificando as atividades e tal, tá? A maioria das pessoas ela reluta em considerar que a associação da criatividade com a complexidade, ou seja, quanto mais complexo for alguma coisa, menos criativos nós somos. Então, criatividade tem a ver com simplicidade, tá? Esse é um detalhe que a gente precisa estar atento, tentar simplificar para ser mais criativo. Então, quando a gente alcança essa simplicidade nas nossas vidas, que são caóticas, que são entulhadas de coisa para fazer, também é um processo para a gente eliminar aquilo que não é necessário. Quando a gente começa a simplificar, a gente acaba eliminando coisas que não são necessárias e que venham a tomar esse tempo que nós não percebemos, tá? Então, se tudo estiver confuso, se tudo estiver caótico, vai ser difícil a gente se manter motivado. Agora, quando nós simplificamos a nossa vida, aí sim ela ganha um foco e nossa motivação acaba aumentando, ok? Então, pessoal, se nós queremos ser mais produtivos, vamos começar a simplificar. E naturalmente o ser humano ele tem uma tendência a complicar. Nós mesmos é que complicamos as coisas, ok? Beleza? Hoje é segunda-feira, está começando a semana, uma ótima semana para todos nós. E ficamos por aqui, até o próximo episódio do Dose de Liderança.